uma vez, se coloquem de pé, vamos orar pela vida do pastor. Amém. Que o Senhor, que já colocou uma palavra no seu coração, possa usá-lo, para que essa palavra entre nos nossos corações, que ela não volte vazia. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai, esse é o seu filho e essa é a sua palavra, Senhor. Nós viemos aqui, Senhor, porque nós cremos no teu nome e na tua palavra. A tua palavra que muda, que transforma, Senhor. A tua palavra que renova, Deus, que capacita. A tua palavra é luz, a tua palavra é a verdade, Senhor. E nós queremos aqui ouvir a tua verdade, Senhor. Que a tua verdade, Senhor, venha entrar nos nossos corações, encher a nossa alma, Senhor, nos alegrar, nos fortificar, Senhor, por os dias que há de vir. Pai, em nome de Jesus, usa o seu filho, Senhor, agora, Pai, em nome de Jesus, e o teu povo, Pai, para que nós possamos ouvir, entender, Senhor, e aceitar no nosso coração aquilo que é da tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, amém? Muito bom estarmos mais uma vez aqui reunidos no primeiro dia da semana para exaltar e glorificar o nome do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Abra sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 24. Josué, capítulo 24, no verso de número 15. Josué 24, 15. Encontramos? Quem estiver sem Bíblia, veja na tela. Vamos à leitura. Se, porém, não lhes agrada servir a Yahvé, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos a Yahvé. Eu e a minha família serviremos a Deus. Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Que fale a palavra da verdade ao coração de todos nós essa noite. Nós estamos diante de um texto onde Josué se reuniu com o povo para a renovação da aliança na cidade de Siquém. E vou ler um pouco mais do texto para você entender o porquê que Josué declarou que ele e sua casa, ele e sua família serviriam ao Senhor. E lá do verso 1 em diante está dito assim: então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há muito tempo seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naó, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates e o conduzi por toda a Canaã e lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaque, e a Isaque dei a Jacó e Esaú. A Esaú dei os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri os egípcios com pragas, com as quais os castiguei, e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios, fiz voltar o mar sobre eles e os encobri. Vocês viram com os seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso vocês viveram no deserto longo tempo. Eu os trouxe para a terra dos amorreus, que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês, e vocês se apossaram da terra deles. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão.
de modo que ele os abençoou outra vez após vez, e eu os livrei das mãos dele. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os heveus e os jebuseus, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos dois reis aos dois reis amorreus. Não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória. Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. E a resposta do povo foi essa, no verso 16: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou a nós e nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nesta terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Nós vemos Josué com todo o povo de Israel conquistando a terra, que foi entregue pelo próprio Deus a eles. E Josué cita agora, desde os seus antepassados, ou seja, até aqui o Senhor ajudou vocês. Tudo que vocês alcançaram, tudo que vocês fizeram, veio do Senhor. Então hoje escolham se vocês vão continuar servindo os deuses estranhos, ou se vocês vão se voltar para o Senhor e servir ao Senhor, o seu Deus, que é o único Deus. Escolham hoje a quem vocês vão servir, ou seja, vocês precisam tomar uma decisão, era o que Josué estava dizendo para eles. Vocês precisam tomar uma decisão e seguir segundo ela. Por quê? Porque Jesus disse em Mateus 6,24, vocês não podem servir a dois senhores. Vocês não podem servir a dois deuses. Ou vocês agradam a um e desprezam o outro, ou desprezam esse e adoram aquele. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não podeis servir a Deus e ao mundo. Vocês não podem servir a Deus e continuar servindo o mundo. Vocês não podem servir a Deus e continuar vivendo de maneira desregrada no pecado. Não se pode servir a Deus e continuar vivendo, os prazeres carnais desta terra, que levam à prostituição, que levam à luxúria, que levam ao escárnio da santidade de Deus. Era o que Josué estava dizendo para esse povo. Vocês precisam decidir a quem vocês vão servir. É como se Josué estivesse dizendo para eles: Yahvé não está se agradando da vida que vocês estão levando, porque vocês ainda têm imagens dos deuses de escultura que seus pais serviam lá atrás. Eles ainda possuíam essas imagens, eles ainda tinham guardados em suas tendas. Alguns deles ainda se inclinavam a esses deuses, e Josué estava dizendo para eles: Deus não está se agradando, e Deus não está recebendo a oração de vocês, a adoração de vocês, enquanto vocês estiverem divididos. Enquanto vocês estiverem divididos. Ou seja, muitos servem a Deus de maneira superficial. Muitos cristãos dos dias de hoje são como os hebreus dos dias de Josué. Nós vimos o que acontece na história. Nós vimos o que acontece, enquanto um líder temente a Deus está no poder, o povo seguia a Deus. Enquanto um líder temente a Deus
fazia a vontade de Deus, todo o povo seguia. Mas quando esse líder morria, pouco tempo depois, esse povo se corrompia e começava a adorar outros deuses novamente. Enquanto Deus levantava homens que eram tementes, mulheres tementes para liderar esse povo se convertia ao Senhor e se inclinava ao Senhor somente. Davam ouvidos à voz do Senhor. Mas quando esses líderes eram líderes que vinham ser levantados, cada um deles pelo próprio Deus, mas maus líderes que não temiam ao Senhor, ou seja, quando Deus fazia isso, é porque o povo estava merecendo sofrer castigos por estarem se desviando da verdade, por estarem se desviando do temor de Deus, da verdade que é o Evangelho, da verdade que é a sua palavra. Então, sempre haviam momentos, tempos de sofrimento, por causa da incredulidade que tomava conta do coração do povo de Deus, que os levavam a se enciumarem com os outros povos, porque tinham suas estátuas de ouro, de prata, de bronze, né? E viam as festas que esses povos faziam a esses deuses, se enciumavam e daqui a pouco estavam se inclinando também a eles. Então eles eram merecedores tantas vezes de maus líderes que o Senhor levantava para que estes fossem castigados num caminho de corrupção. Mas quando esse povo realmente entendia, se arrependia, voltava-se para Deus e suplicava a Deus o perdão, a Bíblia diz que Deus os perdoava, e que Deus recomeçava com eles, e que Deus voltava a abençoá-los, e que Deus voltava a prosperar seu caminho, e que Deus voltava a dar a eles proteção, e que Deus voltava a protegê-los dos maus reis, dos maus elementos da terra. Quando esse povo se convertia, se arrependia e se voltava para Deus, o Senhor vivia dando a eles vitórias na guerra, ou nas guerras. O que isso tem a ver com a igreja nos dias de hoje? É que os tempos mudaram, mas as situações vividas são semelhantes às antigas. As situações vividas por muitos cristãos hoje são semelhantes ao povo hebreu, porque muitos cristãos facilmente se desviam da vontade de Deus para servir a si mesmo, para servirem a si mesmos, para se inclinarem novamente para o pecado, muitos cristãos. E aí o Senhor Deus, Ele acaba permitindo sofrimentos deste povo, para que eles acordem e voltem-se para Deus que os criou e lhes deu a salvação em Cristo Jesus. O que a palavra quer dizer para nós hoje é que se não for o Senhor, o único Deus das nossas vidas, tudo que nós vivemos é vão. Se não é o Senhor que está cuidando de nós, se não é o Senhor que está sendo reconhecido como o único Deus em nossas vidas, se não é o Senhor que está sendo adorado verdadeiramente por cada um de nós, se não é o Senhor o único e verdadeiro Deus das nossas orações, do nosso viver sobre essa terra, se Ele não é o único, então certamente nós estamos vivendo em vão, nós estamos servindo em vão, nós estamos congregando em vão. Se entre Deus e nós cristãos está o dinheiro, então certamente nós estamos vivendo em vão, porque o dinheiro está entre nós e Deus. Foi assim que Jesus falou: vocês não podem servir a um e a outro ao mesmo tempo. E escreveu Paulo a Timóteo: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ou seja, quando uma vida está inclinada, um cristão está inclinado às coisas terrenas, quando ele está inclinado às coisas deste mundo, a sua vida está dividida entre Deus e Mamon. Porque tudo que se refere a esta vida, tudo que se refere a prioridades mundanas, físicas, se refere a Mamon. Amor a este mundo, amor às coisas terrenas, amor às coisas desta terra. E a palavra de Deus está dizendo que nós não podemos servir a Deus se continuarmos assim. Deus não está se agradando de nós se assim nós estivermos vivendo.
Nós somos chamados a vivermos uma vida desprendidos deste mundo. Paulo, em uma de suas cartas, diz que o homem ele precisa se despojar da sua velha criatura todos os dias. Ou seja, é um viver diário de transformação pelo Espírito. É um viver diário de transformação pela palavra de Deus. Todos os dias deve se despojar da velha criatura. Por quê? Irmãos, somos salvos, sim, louvado seja o nome do Senhor. Temos o Espírito Santo, nós os que cremos de todo o coração, temos o Espírito Santo, aleluia, sim, nós temos o Espírito Santo. Mas também, infelizmente, há dentro de nós algo que não é de Deus. Tanto que Paulo também escreve na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, que este corpo, carne e sangue, não poderão herdar o reino de Deus. Por quê? Porque é um corpo corruptível. Está dentro de nós, morto, mas dentro de nós, o pecado original. O pecado está morto dentro de nós por causa do Espírito de Deus, por causa da nossa fé no Senhor Jesus, a fé que o Senhor, Ele enxertou dentro de nós, porque a fé não é nossa, ela não vem de nós, ela vem de Deus, ou seja, foi por iniciativa de Deus que nós estamos aqui, foi por iniciativa de Deus que nós hoje cremos em Jesus, foi tudo iniciativa dEle. Então a fé não é nossa, ela vem dEle, está em nós, e esta fé tem o poder de manter mortificado o pecado. Mas se nós vivermos, na volutividade da terra, se nós ficarmos volúveis, uma hora estamos firmes com Deus, outra hora nós estamos inclinados a uma coisa terrena, outra hora nós estamos firmes novamente buscando a presença de Deus, outra hora estamos outra vez inclinados ao pecado, inclinados a uma velha vida. Ou seja, se nós permanecermos vivendo assim lá e cá, nós estamos vivendo em vão para o nosso Deus. Nós estamos estudando na escola bíblica a primeira carta aos Coríntios, e nós estamos vendo os problemas que essa igreja vivia. Nós estamos vendo o problema da carnalidade da igreja cristã de Corinto. Era uma igreja ainda muito carnal, era uma igreja ainda muito inclinada às coisas terrenas, ou seja, eles ainda não estavam totalmente libertos da carnalidade, eles não estavam totalmente libertos das suas velhas crenças, eles ainda tinham muito do velho homem, da velha criatura. Por isso a carta aos Coríntios, por isso essa primeira carta aos Coríntios, para discipliná-los, para corrigi-los, para que eles voltassem para Deus, para que eles renunciassem suas próprias vidas terrenas para servir somente a Deus. Tanto que essa carta está para nós aqui hoje, e ela serve exatamente como serviu naquele período, porque a igreja dos dias de hoje vive os mesmos problemas que a igreja de Corinto vivia. Muitos cristãos ainda são carnais, muitos cristãos ainda estão vivendo com inveja, ainda estão vivendo com ciúmes, ainda estão fofocando, ainda estão mentindo. Muitos cristãos ainda estão falando palavras torpes, palavras que não agradam ao Senhor. Muitos cristãos ainda estão se envolvendo em situações totalmente mundanas, onde não deveriam mais participar. Muitos cristãos ainda estão vivendo na carnalidade. Paulo estava dizendo para Coríntios: são salvos vocês. Ele disse assim: eu escrevo aos santos de Corinto. Paulo sabia que aquela igreja pertencia ao Senhor. Ele não estava dizendo que aquela igreja era uma igreja perdida, mas era uma igreja que pertencia ao Senhor, porém ela ainda não havia sido liberta da sua carnalidade. E aí então a necessidade de Paulo escrever uma carta dura para aquele povo, uma carta dura que deveria ser lida no altar daquela igreja e pregada a todos os cristãos coríntios, para que eles despertassem do sono que eles estavam vivendo. E nos dias de hoje Deus tem nos falado pelas mesmas palavras, pelos mesmos livros. Ele tem nos falado, Ele tem declarado o quanto Ele se preocupa conosco, o quanto Ele nos quer vivendo uma vida verdadeiramente santa, o quanto Ele nos quer vivendo uma vida verdadeiramente agradável a Ele. Cabe a cada um de nós acordarmos para isso, para entendermos aonde nós ainda estamos sendo carnais e corrigirmos essas coisas em nossas vidas, para que vivamos uma vida de santidade, para que vivamos uma vida que Deus se alegre de nós.
para que vivemos uma vida onde recebamos a aprovação de Deus. A aprovação de Deus. Além da vida eterna, além da salvação, Deus também quer nos presentear com recompensas que nós não imaginamos o que seja, porque a Bíblia não revela, mas são chamadas de galardões. O Senhor quer galardoar o seu povo, quer presentear o seu povo, mas Ele só poderá fazê-lo se o seu povo entender aqui, enquanto aqui está, que precisa viver uma vida separada do mundo, que precisa viver uma vida separada dos pecados, do mal, da incredulidade, da inveja, da mentira, do engano, viver uma vida separada, para que a igreja seja reconhecida pelos ímpios como uma igreja de Deus, os filhos de Deus sejam reconhecidos como discípulos de Jesus, porque vivem de maneira santa e agradável ao Senhor, vivem de maneira santa e agradável ao Senhor. Por sua vez, o salmista Davi, no Salmo 127, ele escreve algo que você conhece, mas que precisa meditar. Ele escreve no 127 dizendo assim, na verdade é de Salomão esse salmo, ele diz: se não for Yahvé, o construtor da casa, se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama, ou o sustento, ou a provisão, Ele concede a todos aqueles a quem Ele ama. Ou seja, percebe? Se nós estamos vivendo uma vida dividida, Tiago escreveu na sua carta, que nós não podemos mais cochear em dois pensamentos, que nós não podemos mais viver divididos em dois pensamentos. Ora somos cristãos, ora somos mundanos, ora somos santos, ora somos promíscuos. Não podemos mais viver em dois pensamentos, porque Deus conhece cada pensamento nosso, Ele conhece cada passo nosso que ainda nem foi dado, Ele conhece. Então, se não é o Senhor verdadeiramente sendo reconhecido em nossas vidas, a cada instante, ou seja, Deus precisa ser reconhecido no nosso caminhar o tempo todo. Não é só quando a gente vem se reunir para louvar, para orar, para escutá-lo. Não, é o tempo todo. Senão não teria dito Paulo: orem sem cessar, ou seja, permaneçam na presença de Deus sem cessar. Estejam sempre em sintonia com o Senhor. Estejam sempre em sintonia com Ele. Porque se não for o Senhor reconhecido como o único Deus em nossas vidas, aí alguém pode dizer: mas eu não tenho outro Deus, é só Jesus, é só o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu não tenho, imagina, essa palavra não é para mim. Mas se formos fazer uma análise de nossas vidas, não é que nós nos ajoelhamos diante de uma estátua de escultura, não é que nós nos ajoelhamos e oramos a Buda, ou a Dalai Lama, seja lá quem for, mas se as nossas vidas estão apegadas no mundo, em alguma área, somos muito apegados a ela. Muitos idolatram o seu próprio veículo, comprou um carro novo, e agora até para a família entrar no carro tem que limpar os pés. Agora o carro precisa viver encerado, cuidado terrível com o carro. Isso chama-se idolatria, apego a um bem material, ou seja, este bem está entre o homem e Deus. É um Deus, é um Deus. O crente que é avarento, que tem amor ao dinheiro, que para ele o dinheiro é muito importante, ele é avarento no sentido de dar somente migalhas ao reino de Deus. Por quê? Não, porque o dinheiro é meu, eu suei, eu trabalhei. Isto chama-se idolatria. Amor ao dinheiro, idolatria. É o seu Deus. É o seu Deus, está servindo a Deus e a Mamon. Esse Deus, dinheiro, amor ao dinheiro se chama Mamon. Este então idolatra o filho. Porque é o filho que Deus me deu, é a coisa mais importante da minha vida, e agora tudo gira em torno desse filho, tudo gira em torno dessa filha.
Idolatria. Idolatria. Este filho está entre você e Deus. Nós não podemos ter nada entre nós e Deus. Tem que ser eu e Deus, você e Deus, nada além, nada entre, nada dividindo a nossa adoração, nada dividindo o nosso amor, nada dividindo a nossa adoração a Deus. Jesus declarou e deixou bem claro: aqueles que amam mais a sua esposa, mais seu marido, mais seus filhos, mais do que a mim, não são dignos de entrar no reino de Deus. Não são dignos de serem chamados filhos de Deus, porque amam mais as coisas da terra, amam mais os seus próprios do que meramente a Deus. Porque tudo vem de Deus. O Salmo 27 está dizendo que tudo vem do Senhor. Se não for Ele o construtor da casa, se não for Ele que está edificando as nossas vidas, nós estamos vivendo em vão sobre essa terra. Estamos vivendo em vão. Se eu estou vindo à igreja, me reunir como igreja, junto com os meus irmãos, se eu estou vindo por interesse a qualquer outra coisa, ou seja, se eu entro aqui já com o pensamento no que eu preciso, no que eu quero, no que eu anseio, eu estou apegado a essas coisas e estou colocando essas coisas entre eu e Deus. Pois a igreja existe para o louvor e a glória de Deus, para o louvor e a glória do seu nome. A igreja é luz no mundo. Ela está aqui para ser luz, para iluminar o mundo, para que este Deus seja conhecido, para que este Deus seja conhecido entre os gentios, entre aqueles que ainda não o conhecem. Mas muitos na igreja estão pensando somente em si mesmos, em seus próprios lares, em seus próprios negócios, estão entendendo errado o evangelho, contribuem, mas contribuem com limitações, porque estão entendendo errado o evangelho. Jesus disse: os céus e a terra vão passar, já já tudo vai passar, nada que temos nesse mundo levaremos conosco, absolutamente nada, nada. E aí está dito: aonde estiver o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. Aonde estiver o seu coração, ali vai estar o seu tesouro. Aonde está o nosso coração? Aonde verdadeiramente está o coração de cada um de nós? Nós verdadeiramente estamos vivendo para Deus? Verdadeiramente as nossas vidas estão na presença de Deus, estão sendo vividas para Ele? Verdadeiramente nós temos nos rendido ao seu amor? Temos as nossas vidas prostradas diante dEle? Será que nós estamos vivendo uma vida de renúncia neste mundo? Analise sua própria vida, como disse Paulo lá, quando ele está ministrando sobre como se ceia, a verdadeira ceia do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo. É um convite a todos nós nos examinarmos, para vermos se nós verdadeiramente estamos reconhecendo o Senhor nosso Deus, a Jesus e seu Espírito, como nosso único Deus nessa vida. Analisarmos, refletirmos, se verdadeiramente as nossas vidas estão sendo vividas para Ele, se nós estamos renunciando à nossa própria vida. Ele disse: quem encontrou a sua vida, agora precisa perdê-la. Quem encontrou sua vida, ou seja, quando é que se encontra a vida? Quando se conhece Jesus, quando Jesus se revela para nós, quando Ele então, Ele vem e constrange o nosso coração, Ele nos envergonha, Ele nos leva a entender quem somos, e aí nós nos arrependemos e clamamos a Ele o perdão. Neste momento, nós ganhamos a nossa vida. Então quem encontrou a sua vida, agora vai perdê-la, mas vai perdê-la no mundo, para encontrá-la em Cristo. Vai perdê-la no mundo, não mais a minha vontade, não mais o meu querer aqui, não mais as minhas peculiaridades, não mais os meus tesouros terrenos, não mais a minha vida na terra, mas agora o Senhor em mim, agora a minha vida em Cristo Jesus. O tempo vai se esgotando, nós não sabemos quanto tempo nós temos nessa terra. E enquanto temos tempo para viver aqui, precisamos ser sábios na palavra, não usar da sabedoria humana, mas da sabedoria que vem da palavra, a loucura da pregação,
A pregação é para a nossa salvação. A pregação é para nós vivemos uma vida nesta terra que agrade ao Senhor, para herdarmos a eternidade. Fomos salvos por Cristo, mas se somos salvos por Cristo, precisamos ouvir a palavra e obedecer a palavra. E isso dirá se nós realmente fomos salvos um dia. Porque quem é salvo se inclina para Cristo. O salvo precisa se inclinar para o Espírito e não mais para a carne. Mas ainda vivemos essa batalha, né? A gente ainda vive essa batalha. Todos os dias a gente vive essa batalha, porque todos os dias a nossa carne é bombardeada para que nós voltemos a pecar, para que nós voltemos a fazer aquilo que não agrada a Deus. Todos os dias é uma batalha espiritual, ela existe, ela é real. Mas aí a Bíblia diz, nós aqui vamos escolher a qual lado nós vamos alimentar. Se nós vamos alimentar a carne ou se nós vamos alimentar o Espírito. Aquele que melhor for alimentado é o que vai vencer a jornada, é o que vai vencer nessa vida. E a Bíblia nos chama a alimentarmos o nosso espírito, e se alimenta pela palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos traz fé, e que aumenta a nossa fé a cada dia, para nós vivermos focados em Cristo. Focados em Cristo. É a palavra de Deus que está trabalhando em nós, para nós nos esquecermos das coisas que ficaram lá para trás, e olharmos para frente, rumo ao nosso alvo. E qual é o nosso alvo? É terminar essa jornada com Cristo, e herdar a vida eterna. Esse é o alvo do crente. E não podemos pôr nada entre nós e esse alvo. Não podemos colocar obstáculos no meio, porque isso vai nos atrasar na jornada. Enquanto estivermos apegados a uma vida terrena, nós estamos atrasando a nossa chegada ao fim dessa jornada. Enquanto nós estivermos apegados a coisas terrenas, enquanto o nosso amor maior estiver nessa terra, ou nas pessoas desse mundo, enquanto estiver aqui o nosso coração, nós estamos atrasando a nossa chegada ao fim da jornada, e o fim da jornada é Cristo, e o fim da jornada é a eternidade com Deus. Precisamos entender que se não é o Senhor, o único e verdadeiro Deus em nossas vidas, ou seja, desprendidos das coisas terrenas, desprendidos do amor às coisas terrenas e presos em Cristo, aprisionados para a glória de Deus em Cristo Jesus, olhando só para Ele, se nós não o reconhecemos como o único Senhor de tudo que somos, de tudo que temos, nós estaremos vivendo em vão, como diz o Salmo 127. Josué estava decidido, Josué estava totalmente convicto de que o que ele continuaria fazendo, de a forma com que ele continuaria vivendo, seria para Deus. Por isso ele disse para o povo, fez uma grande reunião, conversou com todos eles e falou: vocês têm que tomar uma decisão, vocês não podem continuar vivendo assim. Vocês ainda têm aí, estão ainda presos nas coisas terrenas, vocês ainda tendem ainda a adorar a deuses pagãos. Vocês precisam decidir hoje a quem vocês vão servir, se vocês vão servir os deuses dos amorreus, ou se vocês vão servir a Yahvé, o Senhor. Ele termina dizendo, porque eu e a minha família vamos servir ao Senhor. Eu e a minha família serviremos somente ao Senhor, ou seja, desprendidos deste mundo. Desprendidos deste mundo. Nós precisamos fazer uma autoanálise de nós mesmos e ver se nós não estamos servindo a 2 deuses, a 3, a 4, a 5 deuses desse mundo. Na hora de sufoco, na hora que alguma coisa vai mal, a gente corre para Deus, a gente ora, a gente clama a Jesus, mas na hora que tudo vai bem, na hora que nós temos em abundância aqui e ali, muitas vezes nós nos esquecemos de Deus, nos esquecemos que servimos a Ele e voltamos a nos corromper com o mundo. Voltamos a nos corromper com o mundo, a nos entregar aos prazeres desta terra, aos prazeres carnais. Jesus deixou bem claro nos evangelhos: aquele que quiser ser meu discípulo, aquele que quiser vir após mim, ou seja, aquele que quer me seguir, precisa renunciar a si mesmo, perder a sua vida na terra, para encontrá-la no céu com Deus. Esse é o caminho, é isso que cada um de nós tem que viver, é assim que a gente vai servir a Deus.
Cuidado. Cuidado para não se iludir de novo com esse mundo. Deus quer nos abençoar aqui. Ele quer nos dar bênçãos terrenas ainda. Ele quer nos abençoar em tudo aquilo que nós necessitamos. Mas temos que tomar cuidado ao recebermos de Deus essas bênçãos, para não nos corrompermos com elas e esquecermos do abençoador, de quem foi que deu e para o que Ele nos deu. Lembro que Tiago, na sua carta, ele diz assim: vocês oram e não recebem, vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal. E aí Paulo conclui, né? Vocês pedem para usarem seus próprios deleites, por isso vocês não recebem. Ou seja, Deus conhece o coração de cada ser humano no planeta, de cada cristão, de cada filho. Ele conhece o coração de cada um de nós. E muitas vezes tem coisas que nós tentamos, corremos atrás, lutamos e não conseguimos alcançar. Pode ser que não conseguimos alcançar porque os fins pelos quais nós queremos alcançar essas bênçãos, não são bons. É para o nosso próprio deleite. É para o nosso próprio deleite. E se assim for, é por isso que a gente não vai alcançar. Enquanto não entendermos que tudo que nós recebemos tem que ser para a glória de Deus. Tudo que a gente alcança deve ser dado glórias a Deus. E entender que recebeu para ser usado em prol do reino de Deus. Tudo que nós recebemos, por exemplo, os dons que a igreja recebe. Os dons são recebidos para serem usados em prol do reino de Deus. Mas o que muitos fazem nas igrejas? Usam os dons para se autopromoverem. Então eles estão usando o dom errado. Receberam o dom e estão usando para a autopromoção, para serem vistos pelos homens. Tudo que tem foi recebido, não é deles. Não é deles, foi recebido, veio de Deus, e eles usam como se fossem deles, usam como se pertencessem a eles, entendem? Ou seja, tudo que temos e recebemos, vem de Deus, e é para a glória de Deus. Podemos fazer o uso das bênçãos, né, que Deus nos dá nessa terra, mas temos que fazer o uso das bênçãos que Deus nos dá, de maneira consciente. Alguns porque recebem algo mais, já se engrandecem, já se orgulham, já se acham superiores. Pecado porque estão menosprezando os demais que são seus irmãos. Pois Cristo morreu por todos nós, não foi por esse ou só por aquele, foi por todos nós os que cremos. Então todos nós temos que, né, olhar uns para os outros, como estamos vivendo no mesmo nível, estamos todos no mesmo nível. Paulo ele vai além e fala assim: olha, tenham os outros superiores a vocês mesmos, ou seja, para que vocês não se orgulhem, para que vocês não queiram começar a se achar melhores do que eles. Então é melhor vocês terem eles superiores, porque assim vocês vão sempre ser humildes, sempre ser humildes. Ou seja, Deus está nos chamando a vivermos uma vida saudável na presença dEle, uma vida que seja aprovada pelo Espírito Santo, para que o mundo saiba quem é o Deus a quem nós servimos. Mas muitas vezes os cristãos são olhados nesse mundo com olhos diferentes, as pessoas dizem: ué, mas esse daí não é cristão, mas essa pessoa não se diz de Deus, essa pessoa não diz que é da igreja, olha o que está fazendo, olha o que está falando, olha como está vivendo. Muitos têm envergonhado o Evangelho de Cristo nesse mundo. Muitos que se intitulam cristãos, que se dizem cristãos, estão envergonhando o Evangelho de Jesus. Josué, porém, disse: eu e a minha família vamos servir ao Senhor. Ele estava dizendo: nós vamos viver para Deus. Eu e minha família viveremos para Deus, somente para Deus e não para nós mesmos. Quando nós estamos vivendo para nós mesmos, nós já colocamos o eu entre nós e Deus. Quando tudo primeiro é para nós, ou seja, nós colocamos o nosso ego entre nós e Deus. E nós precisamos viver uma vida de renúncia, uma vida de temor, uma vida de amor.
E o amor, como escreveu Paulo, ele não busca seus interesses. E quantos de nós temos vivido buscando nossos próprios interesses? Quantos de nós vivemos assim, neste mundo? Hora ou outra nos pegamos, vivendo para nós mesmos, nossos próprios interesses é o que estão à frente, é o que mais importa. E Paulo diz, o amor não busca seus próprios interesses. O amor, ele não pratica injustiças, ele vive a justiça. E quantas vezes nós somos injustos uns com os outros? Quantas vezes nós praticamos a injustiça uns com os outros? Ou seja, ainda estamos engatinhando na fé. Precisamos crescer, precisamos amadurecer, para alcançar o nível de fé que o Senhor deseja que nós alcancemos, para alcançarmos um patamar elevado na nossa vida espiritual. Que assim a gente consiga, gente. E para levarmos à conclusão dessa mensagem, ou seja, os povos lá, o povo hebreu do período de Moisés e de Josué, era um povo corrompido. Era um povo corrompido. O coração deles vivia sempre pendendo para um lado e para o outro ao mesmo tempo. A gente viu muito isso lá na história, quando eles saem do Egito, ou seja, quando eles estão sendo provados, quando Moisés está indo a Faraó, tantas vezes anunciando pragas, se não deixar seu povo ir, para adorar o Senhor no deserto. Nós vemos como é que reage o povo a cada uma das vezes. Por exemplo, quando o Faraó multiplicou o trabalho deles lá, tornou o trabalho deles, já era pesado, e aí o Faraó dobrou a carga horária deles, e eles que tinham que procurar o material para fazer os tijolos, porque isso era cedido a eles pelos egípcios. E aí então o Faraó, com raiva do que Moisés veio pedir ali, veio mandar, porque era Deus que estava mandando, ele com raiva, ele mandou cortar o fornecimento de material para os tijolos, e falou que os próprios hebreus agora deveriam ir atrás do material para construir os próprios tijolos. Aí esse povo já começou a murmurar, aí esse povo já começou a duvidar, aí esse povo já começou a falar que Moisés veio ali só para trazer mais peso. E entenderam como o povo vivia? E a cada praga que vinha, depois essas pragas caíam só sobre o Egito e não sobre Israel. Aí eles louvavam a Deus, aí eles adoravam a Deus. Quando eles vão sair do Egito, quando eles estão saindo do Egito, que eles estão de frente ao Mar Vermelho, e agora não tem para onde ir, nem para frente nem para trás, porque na frente está o mar e atrás está o exército do Faraó. Agora eles começam de novo a murmurar: era melhor termos morrido no Egito, era melhor termos ficado lá. E assim foi. O tempo todo, Deus abre o Mar Vermelho, eles passam, os egípcios são mortos no mar, porque é citado tudo isso no texto aqui, morrem no mar, são afogados no mar, o povo fica livre, liberto. Aí agora eles vão caminhar no deserto, aí eles começam a olhar: peraí, estamos no deserto, lá no Egito nós tínhamos pão, aqui não tem o que comer. E começaram a murmurar: era melhor estarmos no Egito, lá tínhamos panelões de carne, e assim por diante. E aí Deus vem, alimenta eles com o maná, e Deus vem, alimenta eles com a carne das codornizes. Aí eles ficam momentaneamente felizes, mas daqui a pouco já estão enjoados, já estão cansados do maná, estão cansados dessa carne. Agora não tem água, vamos morrer de sede. Lá no Egito não faltava água. Aí Deus dá água para eles, e eles se alegram, mas daqui a pouco estão murmurando de novo. Agora eles estão no pé do monte, Moisés está lá orando ao Senhor e recebendo os mandamentos, e eles já estão se corrompendo de novo, já estão fazendo festa com prostituição, com orgias, já estão lá colocando todo o ouro lá para o Arão fazer uma imagem de um bezerro de ouro para eles adorarem e dizerem: foi este Deus que nos tirou do Egito. Percebe o povo? Sempre ir altos e baixos, uma hora está com Deus, outra hora está sem Deus. Se a coisa aperta, já começam a murmurar. Não foi assim que Cristo nos chamou para servi-lo. Não foi assim que Cristo nos chamou para servi-lo. Ele nos chamou para servi-lo em gratidão, o tempo todo gratos. Paulo também nos ensina, por sua vez, em Tessalonicenses: em tudo deem graças, porque Deus está no controle, Deus está no comando, Ele sabe tudo, Ele conhece tudo sobre nós, Ele sabe até onde a gente pode aguentar um sofrimento, Ele sabe até onde a gente pode aguentar uma provação. E quando chegamos a um ponto em que não vamos aguentar, Ele abre uma porta para a gente escapar e aliviar o nosso fardo, o nosso peso. Mas muitas vezes
o povo de Deus volta a agir como os hebreus do tempo de Moisés. Somos semelhantes muitas vezes a eles. Começamos a reclamar disso, reclamar daquilo outro. Nós temos que aprender com Deus e com aqueles que serviram a Deus no passado, como por exemplo Paulo. Eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, pois eu passei por bonança, passei fome, estive bem coberto, passei frio, passei situações boas e situações ruins, situações terríveis, mas eu aprendi que eu posso todas essas coisas naquele que me fortalece. É assim que nós temos que viver, é assim que nós precisamos viver. Eu e minha casa também vamos servir o Senhor enquanto aqui estivermos. Você e sua casa também devem ter isso no coração e tomar essa decisão, servirem ao Senhor neste mundo enquanto aqui estiverem, estejam as coisas boas, estejam as coisas difíceis, esteja com saúde ou sem saúde. Aprendamos a servir ao Senhor com gratidão, porque o maior prêmio que um ser humano pode receber nesse mundo, nós já recebemos, que é a vida eterna que está por vir. Aqui é só um tempo, aqui é só uma vida, ela vai passar. As nossas lutas são para a glória de Deus, as nossas provações são para que Deus seja exaltado. Quando nós vivemos por fé e não por vista, Deus está sendo exaltado em toda e qualquer situação que nós vivemos aqui. E se nós vivemos por fé, e se nós andarmos por fé, enquanto aqui estivermos, certamente vamos ter galardões quando lá estivermos. Certamente vamos receber de Deus algo mais, porque aceitamos as nossas lutas aqui, aceitamos as nossas provações aqui, entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados por Deus, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E nós fomos chamados, nós fomos escolhidos. Desde a eternidade o Senhor já havia escolhido a gente para sermos chamados seus filhos. Então sejamos gratos a Deus. E eu quero ir à conclusão dessa mensagem no texto de João 15 e depois João 17. João 15, verso 14 ao verso 19. João 15, 14 ao 19. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Ou seja, Jesus está dizendo: aquele que decidiu com sua família me servir, viver para mim, estarão contrariando o mundo, estarão contrariando o mundo, e o mundo vai odiá-los por isso. O mundo vai odiá-los por isso. Quando nós olhamos para o mundo, quando nós olhamos para tudo que o mundo está vivendo hoje, nós ficamos apavorados. Nunca se viu o pecado tão deliberado como nos dias de hoje. Nunca se viu na televisão, na internet, o pecado tão visível, tão escancarado, tão desmascarado, como nós estamos vendo nos dias de hoje. Nas escolas, nas empresas, no convívio entre pessoas, nunca se viu o pecado com tanto poder e com tanta força de enganar pessoas. Pessoas presas a pensamentos agora totalmente diferentes. Uma vida
lá atrás, né, o pecado sempre existiu desde Adão e Eva, mas olhando assim, dias anteriores, uma geração anterior, né, uns 30, 40 anos anteriores aos nossos dias, nós não víamos o pecado como vimos hoje, como a gente vê hoje. A população era mais conservadora, mesmo as pessoas sem conhecimento de Deus, pouco conhecendo de Deus, eram mais conservadoras, conservavam, né, a instituição sagrada de Deus, que é a família era mais respeitada na sociedade. Hoje, a família não tem valor na sociedade, a família está sendo descredibilizada na sociedade, né? Hoje, nós vemos a questão do pecado, do aborto, do homossexualismo, nós vemos escancarados na internet, nos filmes, nas novelas. Não era assim uma geração atrás. Eu volto a dizer, o pecado sempre existiu, mas não como hoje. Não como hoje. Nós vivemos os tempos mais difíceis que a Terra já viveu. E olha que a Terra já viveu tempos muito difíceis no mundo. O povo pré-diluviano, por exemplo, totalmente perdido, né? Nós vemos pela palavra de Deus a história de Israel, nós vemos o pecado lá imperando nos outros povos, com seus deuses, com seus rituais macabros, de prostituição, de orgias. Nós vemos uma coisa horrível, mas vimos períodos na nossa história, do nosso tempo, nós vimos um período conservador, nós vimos, né, onde era mais contido, acontecia, mas não tão descarado. Hoje, nunca se viveu o que se vive hoje. Você não poder falar nada, que você já é criticado, que você já é odiado. Você não falar, qualquer coisa que você use para falar em favor da família, você é odiado. Nós vimos nos últimos tempos agora, muita inimizade ser criada entre famílias, entre amigos, por causa de política, por exemplo. Nós vimos pessoas, né, odiarem outras pessoas por causa de questões sobre conservadorismo e o não conservadorismo, ou seja, o que está em pauta agora é o pecado está em alta, então agora o conservadorismo é odiado. Como é odiado? Quem preserva a família, né? Quem preserva o casamento, quem zela pelo casamento é odiado hoje. Por quê? Porque tudo isso hoje é visto como coisas desnecessárias, não precisa mais disso, não precisa mais daquilo. Então nós vemos como estão os tempos em que nós vivemos hoje. Nós somos chamados por Deus a continuar olhando para Jesus, vivemos para Deus, nós com nossas famílias, nós zelarmos pelo convívio familiar, né, com as nossas forças, com as nossas orações, com a palavra de Deus, nos esforçarmos para manter a família unida, manter a igreja em unidade, lutar por uma igreja em unidade. Precisamos lutar, porque os tempos são difíceis, e são os últimos tempos deste mundo, são os últimos tempos. Não temos muita coisa para frente. Cristo está voltando, Jesus está vindo, e o que Ele fez na cruz, de nos salvar, nos perdoar dos nossos pecados lá, o que Ele fez por nós lá, precisa ser reconhecido todos os dias nas nossas vidas, para nós não nos esquecermos quem somos hoje. Nós temos que valorizar o sacrifício de Jesus, nos apartando de todo o mal e do que aparenta ser mal, para mantermos essa chama viva no mundo, porque enquanto a igreja estiver no mundo, ela tem o dever de ser luz, e não se contaminar com as trevas, e como as igrejas já se contaminaram, como tantas igrejas já se contaminaram com o mundo dentro delas, mas ainda existem as que resistem, como nós. Existem as igrejas que estão resistindo ao mundo, e o diabo tem fugido, porque ele não suporta um cristão adorador, ele não suporta um cristão verdadeiro, ele não suporta um cristão que se santifica, ele foge, tenta e ao mesmo tempo não consegue, foge,
Então continuemos a valorizar o sacrifício de Jesus naquela cruz até que Ele venha. Preguemos o amor, preguemos a santidade, vivamos a santidade, para que quando Cristo voltar, Ele encontre fé nessa terra, Ele encontre um povo se santificando, e você e eu possamos ouvir aquela voz dizendo: entrem, benditos de meu Pai, para o gozo da vida eterna, que já estava proposto desde a eternidade. Entrem, benditos de meu Pai. Amém? Que nós sejamos as ovelhas que vão estar à direita. Tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, estive nu e vocês me vestiram, estive doente e vocês foram cuidar de mim, estive preso e vocês foram me visitar. Quando fizemos isso? Todas as vezes que vocês fizeram a um dos meus pequeninos, a mim vocês fizeram. Que nós sejamos essas ovelhas, para a glória de Deus, para a glória do Senhor. E para encerrar, eu quero fazer a leitura de João 17, João 17, no verso 14, dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são dignos do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A oração de Jesus, para que nós permaneçamos unidos, sendo um, como o Pai e Ele são um, sendo um com eles, que nós estejamos firmes e levando adiante esse compromisso de nós e nossa casa servirmos a Deus enquanto neste mundo nós estivermos. Amém? Amém? Glorifique o Senhor com as suas palmas. Glória a Deus. Baixa a sua cabeça e vamos orar. Fale com Deus. Diga para Deus que você vai se examinar todos os dias, para não mais viver uma vida distante dEle, como se estivesse perto. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença, ouvimos a palavra pregada, a palavra, Senhor, da cruz, a mensagem da cruz pregada aos nossos corações, a mensagem de arrependimento, a mensagem de santidade, a mensagem de amor, de paz que excede o entendimento humano. Pai, nós ouvimos essa mensagem, que ela produza fruto em nós, que cada coração aqui esteja aberto, Senhor, recebendo essa palavra, e que essa palavra produza, Senhor, esses frutos da Tua justiça em nossas vidas, e que nós consigamos, meu Pai, alcancemos, meu Pai, a meta de vivermos uma vida que Te agrade, de vivermos uma vida onde o Seu nome verdadeiramente seja louvado, onde o Senhor verdadeiramente seja reconhecido por nós como o único e verdadeiro Deus das nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, Senhor, santifica-nos, mantém-nos, ó Pai, protegidos pelo Teu Espírito em nós habitando, pelos Teus anjos ao nosso redor, cuidando de nós. Pai, nos mantém na Tua palavra, nos mantém na Tua presença, nos mantém na santidade. Senhor, em nome de Jesus, dá-nos forças para nós vencermos, meu Pai, a nossa carnalidade, para nós vencermos os nossos desejos carnais, que nos levam a nos distanciar do Senhor tantas vezes desse mundo. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela igreja do Senhor, eu oro por cada membro do corpo de Cristo, a que sejamos fortalecidos em fé, para vivermos de vento em polpa, servindo ao Senhor com integridade de coração, com integridade, meu Pai, do nosso coração, em fidelidade, meu Pai, à Tua palavra, fiéis ao Teu reino, fiéis a Cristo nesta terra. Pai, ajuda-nos, meu Pai, a termos forças do Teu Espírito, a cada dia, para nós nos despojarmos da velha criatura, meu
Pai, a cada dia nos despojarmos do velho homem para fazermos a tua vontade. Venha, Senhor, o teu reino, seja feita, Senhor, a tua vontade, aqui, meu Pai, entre nós, meu Pai, como é feita no céu, aqui, Senhor, como ela é feita no céu entre os anjos que te servem. Seja a tua vontade feita também em nosso convívio cristão, em nossa comunhão, meu Pai, em nosso viver para o Senhor nessa terra. Seja o Senhor adorado verdadeiramente em espírito e em verdade, ó Pai. É o que nós oramos, é o que nós clamamos. Ajuda-nos a vivermos, meu Pai, decididos a não mais viver para o mundo, mas para Cristo, para o Senhor e a sua palavra, que nos tem transformado, que nos tem, Senhor, trabalhado, moldado a estatura do homem perfeito, que é Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Diga amém. Glória a Deus. Glórias ao nome do Senhor. Assim encerramos a mensagem dessa noite, e há um momento mais que nós vamos participar todos aqui agora, que será a bênção do Senhor sobre o relacionamento entre um homem e uma mulher, a bênção do Senhor ao casamento do nosso irmão José Higino e da sua esposa Adriana.